Ele, Maddox, Vivência de Canalização com Guias Espirituais, última parte do livro. Um megafone cósmico. Somos o William e estamos encantados em recebê-la. Ele pode... Por onde começamos? Pergunta. Pelo começo, respondi com uma risada, gostando do seu jeito direto. Quem são vocês? Pergunta. A transformação do canal na fonte, neste caso de Alain em William, fora mera rotina. Alaina acomodara-se em uma posição confortável no sofá, mergulhando em um estado meditativo e partira 1 ou 2 minutos depois. Não havia como confundir a identidade de William com a de Alaine. Esta falava de modo suave e rápido, pontuando por muitos gestos dramáticos, ao passo que ele o fazia em tom lento e estudado, e que já era bastante estranho, com uma voz mais estridente do que a dela. O senso de humor de William se evidenciou quando começou a responder à minha pergunta, no mesmo espírito de Alice no País das Maravilhas. Bem, não somos quem, disse ele, sob alguns aspectos. Somos quase o que? Digamos que somos um conjunto, em certo sentido. Reunimos aspectos da consciência para lhe apresentar uma embalagem que seja conveniente e a chamamos de William. De certa maneira, o que podemos afirmar é que, quando não somos convidados, por assim dizer, nós dispersamos. Não vivemos junto como uma identidade em alguma parte. Somos um compêndio. Somos uma congregação de energias criativas, cujo objetivo é deleitar, informar, alinhar, despertar e lembrar. Às vezes nós descrevemos como um misto de vela com bombinha. Gosta disso? Pergunta. Isso se parece com uma leve crise de identidade, respondi com uma risada. Apreciando a energia de William. Alaina disse que vocês nunca viveram na Terra. Nunca estivemos no plano físico, respondeu William. É conveniente falar através de Alaina. Então aqui estamos. Se animássemos um travesseiro, você provavelmente se levantaria da poltrona e nunca mais haveríamos. Portanto, é conveniente e por prévio consentimento, se assim o desejar, ser chamada a participar das energias de uma pessoa, mas não temos nenhuma definição das nossas próprias em termos da existência física. Como somos aspectos da consciência, podemos dizer que partilhamos da percepção humana muitas vezes, mas nunca nos reunimos neste estorvo com o alcance de propósito de uma distinta identidade humana, cuja duração você chama de vida, invariavelmente. Como William nunca vivera na Terra, era tolice tentar identificar o sotaque com que falava inglês. Sua pronúncia às vezes parecia britânica, outras irlandesa. Alaina contara que, em sua opinião, William parecia falar de vez em quando um jamaicano. Vocês são parte da raça humana ou do reino humano? Pergunta. Indaguei. Só no sentido de que tomamos parte de atividades como esta. Não somos humanos como identificação. Não somos como somos como um megafone cósmico. Adoramos despertar as pessoas, gostamos de acordá-las. Ainda sem entender sua identidade, perguntei: vocês pertencem ao reino dos anjos? Pergunta. William percebeu a minha dificuldade de compreender e respondeu: faltam-nos as palavras, entenda, porque estamos limitados ao seu vocabulário do inglês e este não descreve a totalidade da experiência. Portanto, o reino dos anjos pode ser um modo de compreender, de interpretar a situação. Sim, partilhamos do reino dos anjos, mas não nos relacionamos com isso. Não somos totalmente identificáveis com nenhum dos arcanjos. Sob certos aspectos, estamos nos interpretando em tudo isso. Mas veja bem, não há apenas um único meio de compreender como se percebe a consciência. Alguns indivíduos partilham da crença de que existem mestres ascendidos, que existem reuniões no Himalaia, que existem senhores dos raios. Essa é uma interpretação possível, não é a única. Teriam vocês uma divindade assim tão restrita a ponto de afirmar que as coisas são desse jeito e ponto final? Pergunta. Partilhamos do reino dos anjos, mas não nos limitamos a isso. Este não é o único termo que usamos. Eu tinha a impressão de William estar dizendo que havia verdade em todo o sistema de crenças, mas que havia também uma graduação da interpretação da verdade. Como seres em busca constante, estamos aprendendo e acreditando só para reaprender e mudar as nossas convicções, indaguei. É útil ter estruturas, respondeu William.
embora mais tarde sejam desmanteladas quando a experiência e o raciocínio do indivíduo progridem e ganham mais sutileza. Todas as pessoas precisam de rodinhas de apoio ao aprender a andar de bicicleta, mas depois tiram as rodinhas e verificam que se saíram muitíssimo bem. Após oscilarem um pouco na bicicleta sem as tais rodinhas, bem, o mesmo acontece com o ensino da metafísica, a cura, o ocultismo e a espiritualidade. Este também é o caso dos edifícios, sabe? Durante a construção, há os andaimes que ajudam a definir o prédio e dão acesso à obra. Quando o edifício está pronto, retiram-se os andaimes, portanto é a mesma analogia. Quando conseguem andar de bicicleta sem as rodinhas, talvez lembre da dificuldade passadas e digam: não sei porque cheguei a precisar daquilo um dia. Professores diferentes podem apresentar seus pontos de vista em termos ligeiramente diferentes, e uma parte disso está estruturada para ajudar aqueles que, como alunos, procuram alcançar aquelas áreas, e então mais tarde eles talvez percebam que não era como parecia a princípio, mas também era possível que a bicicleta lhes parecesse incrivelmente alta até aprenderem a andar nela. E agora pode ser que andem até de monociclo. Então entenda que às vezes quando você talvez esteja comparando anotações ou quando o meu canal diz que existem 7 chakras e o meu professor diz que existem 19, ou seja, lá o que for, um pouco disso é orientação. Não há número de hierarquias prescritas com tantos anjos designados para cada nível. Este é apenas um meio de entender como tudo está distribuído. Mas você compreende sim. Se estuda algo, então é assim que é. E se é o que diz o professor, que você vai encontrar o anjo Gabriel quando atingir o nível 3, e realmente o faz, então é assim que são as coisas. Então quando descobre que existe algo além disso, aí compreende. Mais uma vez responderei isso sobre a identidade de William como aspectos da consciência, o que deve significar que ele possuía ilimitada capacidade de buscar sempre e podia estar onde bem lhe aprovesse. Não nos restringimos a lugar algum, disse William. Estamos sempre em movimento, somos ponto de luz difusos, estamos em toda parte, nos reunimos com o propósito de travar estes diálogos. A identidade do William podia se constituir de pontos de luz ou pontos de consciência, mas ele falava inglês impecável. Como aprendeu inglês? Perguntei. Ou está usando o banco de memória de Alaina? Pergunta. Fazemos isto em todas as línguas, mas tudo depende da pessoa com quem trabalhamos, respondeu William. Também podemos trabalhar com Alaina em francês, porque ela sabe francês. Recorremos parcialmente ao seu banco de memória. A sua comunicação se traduz para o inglês quando vem através de Alaina? Perguntei. Certamente. Isso acontece porque algumas de nossas possibilidades são restritas, pois existem experiências que não se pode comunicar em palavras, não se pode comunicar de modo nenhum. Portanto, às vezes ensinamos por analogia, por metafísica. Tentamos falar de acordo com o nível de desenvolvimento, o nível de compreensão de quem está sentado à nossa frente. O despeito está na situação de grupo, do qual pode haver 40 sistemas diferentes de crenças e níveis de experiência, e tentamos alcançar todos. Notei que nos últimos minutos a modulação da voz de William mudou um pouco de frase para frase, tal como o cantor sustenta uma nota por causa do ritmo e do fraseado. Também William parecia sustentar as notas. Às vezes imaginei que ele estava compensando as limitações de nossa língua ao se comunicar através de notas, tons e ritmos, como uma parte íntima de nós mesmos, desviando assim as limitações do nosso eu consciente. William também gesticulava de modo muito expressivo, que podia muito bem estar completando a inadequação de nossa língua falada ao se comunicar com o eu interior. Se William estava de fato atingindo outras partes do nosso eu desta maneira, a palavra impressa nunca conseguiria transmitir plenamente a experiência de conversar com ele, porque o conteúdo de sua palavra ia muito além do que a mente racional e consciente ouvia. Andam surgindo muitas fontes canalizadas, disse eu. Vocês se consideram em uma missão neste momento do tempo? Pergunta. O bom humor de William tornou a pontuar a sua resposta. Você está em um momento do tempo, nós não estamos. Definitivamente não somos parte de um momento do tempo. No que se refere à missão, bem, deixe-me dizer que somos convocados de forma irrevogável a guiar, a mostrar o caminho e a sustentar a luz. Esta não é uma missão singular.
Se há um tema dominante, gostamos de dizer que viemos ensinar autoconfiança, do mesmo jeito que fez o seu Emerson despertar, reativar aquelas lembranças e habilidades, guiar a humanidade, se assim desejar. Somos como um despertador, é o que sempre fomos. Todos viemos da mesma fonte ou origem da gay. Sim, no sentido que todos partilhamos da plenitude divina. Estamos presos às ideias do seu tempo linear. Digamos que nunca optamos por participar de uma solidez no consenso de massa que torna sólida esta parede, respondeu, dando pancadinhas na parede na sala de estar de Alaina. Ao passo que você e Alaina já o fizeram muitas vezes. Um meio agradável de expressar suas origens seria dizer que, originalmente, você era um pensamento na mente de Deus. Esta é uma interpretação possível. As origens de todas as criaturas na forma humana é a mesma. E estão sempre gerando a si próprias. É um paradoxo divino quando vivem se transformando ao mesmo tempo, se expandindo por fora e se retraindo por dentro. Percebe onde tropeçamos na ressonância? Pergunta. O que podemos dizer é que talvez a nossa perspectiva seja um tanto mais ampla do que a sua. Então precisamos circunscrever as nossas descrições para se ajustarem à sua interpretação. Quando afirmam que estão trabalhando para nos despertar, isso significa que somos inerentemente igual a vocês? Perguntei. Somos diferentes, exceto quanto a algumas opções que fizemos, respondeu William. Então compreendi. A suposta queda do homem, conforme registrada no Gênesis, é interpretada em termos metafísicos para representar a entrada de algumas almas na expressão física, baixando assim um véu do esquecimento sobre o seu verdadeiro eu. Está dizendo que vocês não participaram desta queda ou desta opção? Perguntei. Sim, respondeu ele, exceto ele, que há apenas uma parte de você. Apenas uma parte da sua consciência cerrou aquelas cortinas, baixou aqueles stories, e é difícil explicar porque uma parcela disso é o seu sistema de crença sobre como se constrói a consciência. William discorreu longamente sobre o resultado desta opção de entrar na experiência física. Uma parte de nós sempre esteve bem desperta, explicou, enquanto outra entrou na expressão física e cerrou as cortinas do esquecimento. O objetivo de criar este isolamento foi permitir que tivéssemos certas experiências, depois conhecêssemos o prazer de abrir as cortinas de novo. As lembranças se apagam durante as passagens pela vida humana, porque seriam um empecilho e não serviriam aos motivos escolhidos para esta existência. Entretanto, entre uma existência e outra, retornamos ao nosso eu pleno. A explicação mais simples, a interpretação mais simples seria a progressão. Um pé depois do outro, uma vida depois da outra. Continuou William. Entretanto, vocês vivem todas as suas existências simultaneamente. Isto inclui os futuros prováveis. Inclui estradas não trilhadas, opções que este foco não fez, mas que outros aspectos do eu fizeram. Tudo existe no agora. Então vivemos sempre no agora, o que nos dá o foco do quadro geral. Não nos limitamos ao antes, agora e depois. Portanto, sob alguns aspectos, poderíamos dizer que compreendemos melhor o fato de a divindade estar sempre se transformando em si mesmo e sempre se voltando para dentro de si mesmo. E vocês, como uma espécie, tendem a acreditar que progridem, que a mente apenas se expande, que a personalidade apenas se desenvolve. A mais, nesses tempos de turbulência, para muitas pessoas a crença na reencarnação está lá em algum lugar, mas ainda está muito arraigado nas vidas passadas, não compreendendo por completo que estão vivendo ativamente em todos esses aspectos do eu, inclusive o eu não físico, que é a união com a fonte. William então contou que este desejo ardente de união com outra pessoa é uma representação em um nível humano da reunião com a nossa fonte. O segredo é lembrar que não estamos separados, viramos a cabeça por um momento e a união está fora do nosso ângulo de visão, e assim brincamos. Quanta diversão, ouvir, ter, tocar, cheirar, ter existência física, ter sonhos, ter visões do futuro. Esta é uma existência extensa e embriagadora. É uma boa parte da alegria a descoberta de que vocês se permitem apreciar as coisas pela primeira vez. Quão maravilhoso é ser tão restrito no foco por um tempo, ter as visões, ter agendas de compromisso, ter comunhão com os animais, a alegria da diferenciação, da especificidade. Então o que estamos dizendo? Pergunta. Que raro tesouro, que caçada do tesouro é esta na forma humana? Tantas pessoas estão como uma presa tão grande para tê-lo feito. Tantas pessoas estão com a pressa tão grande para tê-lo feito. Oh, tenho de palmilhar esta terra esgotada, depois vou alcançar a minha glória e ir ao encontro do meu Criador, dizem. Entretanto, a maioria das pessoas não é feliz, repliquei. Quase toda a população da terra está sofrendo com fome e a pobreza.
ou que regressam a um lugar como este? Pergunta. Não faz sentido para mim. Bem, o sofrimento é uma mera aparência, disse William. É uma ilusão, sem dúvida. Nas suas leituras você encontrou histórias sobre o que acontece quando alguém deixa a existência física. Se há uma crença em um certo tipo de reino celestial, então talvez seja isso o que será experimentado. E aí vem outro tipo de despertar, a percepção da memória é colocada em primeiro plano e o ser percebe que tudo foi construído. Foi uma escolha, portanto, na sua dimensão, na sua compartimentalização, na estrutura hierárquica, na divisão em dualidade, dentro e fora, yin yang, Deus e deusa, julgamentos de bem e mal, acredita que a pobreza é ruim e que a abundância é boa. Então compreende que não existe sofrimento do nosso ponto de vista, porque você aceitou se amoldar as estruturas e aparentes limitações. Assim sendo, do mesmo jeito, limitou o âmbito das suas experiências em certo tipo de focos. Daí, ao viver em um nível puramente físico, de ter dois, sofrer, sentir fome é sofrer, ser maltratado é sofrer. Mas tem a ver com a aparente limitação do que este é o único foco, o que não é. Com risco de parecer propensão, discussão, apresentei a minha opinião muito humana sobre o sofrimento. O sofrimento experimentado ao nível da Terra não é uma ilusão para nós, afirmei. É muito real e a dor é intensa. Diremos que há muitas grandes almas que optaram por vidas marcadas pelo que parece ser um grande sofrimento, como uma espécie de retribuição, de modo que possa se lembrar da reunião com a fonte e sinta como se fosse algo que precisariam conquistar ou recuperar. É uma parte disto, e uma parte disto esbarra no conceito de karma. Muita gente acredita que karma é algo do tipo, brinca agora, pague depois. Nós asseguramos que a escolha é sua. Portanto, é importante compreender esta coisa chamada crença, pois é uma afirmação que cria a realidade. Você tem crenças individuais que podem ser muito diferentes das convicções do seu vizinho. Também compartilha das crenças raciais. É um compêndio de sistemas de crença e avanço no tempo, um caminho sinuoso e intrincado. Neste momento, o que está tentando fazer é se abrir e permitir mais, enxergar mais, compreender a visão mais ampla, mas criar a sua realidade momento a momento, a partir da estrutura do seu sistema de crença. Muitos dos supostos membros da nova era estão dizendo: esperem a mais. A isto, aqui vamos juntar tudo para verificar quão amplo pode ser. Os conflitos surgem quando os sistemas de crença dos indivíduos se chocam. Talvez um seja rígido e muito pouco propensa à maleabilidade e ter espaço e ser poroso. A realidade é porosa. As fontes canalizadas que viveram antes na Terra podiam se basear em suas lembranças da língua, das emoções e sensações, mas o Will não tinha tais lembranças. Eu estava admirando sua capacidade de se harmonizar tão bem com nossos pensamentos e preocupações. Embora não concordássemos com a natureza do sofrimento, tive de admitir que William compreendia a vida humana muito bem. Há uma rede de fontes como você do outro lado para nos ajudar nesta época crucial, indaguei. A semântica passou-me outra rasteira. Certamente, respondeu William. Mas não há outro lado. Nós nos interpenetramos ele. Somos redes de luz, mas estas não são simplesmente tridimensionais. Nós nos interpenetramos em tudo. Não estamos do lado de fora à espera do que nos deixem entrar. Mas estamos sempre aqui. Nós que somos o William, nós que somos qualquer um dos anjos, guias ou seres de denominações semelhantes, estamos sempre aqui. Aguardamos no sentido de que estamos à espera de sermos reconhecidos, sim. Mas você se tornou muito vocal nos últimos 10 anos ou mais, argumentei. Ainda assim, tivemos de aguardar que o sistema de crença tomasse novo rumo. As pessoas precisam lembrar que sempre estivemos aqui. Quando falamos sempre, queremos dizer sempre, porque não estamos presos no tempo. Com referência ao modo como funcionamos, a embalagem que apresentamos mudou. A nossa embalagem mudou com base no desenvolvimento da consciência humana. Colocando isto no vernáculo, digamos que fomos embalados de maneira diferente, mas nunca estivemos distantes, compreende? Pergunta. Somos redes de luz multidimensionais que se interpenetram com a sua dimensão. Sempre fomos. Que outras formas assumiriam que as pessoas pudessem identificar na história ou na memória? Perguntei. Todos os santos, aqueles que vocês consideram mestres ascendidos, os que oferecem um grande esclarecimento à humanidade, e muitos que nunca obtiveram a publicidade de criaturas como Jesus Cristo.
Sempre estivemos com vocês, sempre. De repente entendi, era tão simples. Vocês são os pequenos estalos que dão na minha cabeça com novas ideias e inspirações. Sim, pequenos lampejos de luz, reconhecimento sensorial quando tem uma ideia e de repente há um pequeno lampejo. Sim, somos um sistema cósmico de lembrete. Consegue entender quão multidimensionais somos e como é limitante para nós ter até mesmo um nome? Pergunta. Assim sendo, o que é William? Pergunta. Talvez amanhã nos chamemos de Jeffrey ou Isis. Mas temos sempre o mesmo nome para que a Alain fique à vontade. Está vindo através de muitos outros canais como Alain? Indaguei, sabendo que estava. Sim, e quando alguém diz, sou o único que canaliza o grande e magnífico Oz, saiba que isto é mais uma função do ego, do canal e desejo de posse do que qualquer outra coisa. Lembre-se de que para nós não importa se uma tarde em um salão de baile custa $350 ou se sentado à beira de um riacho você tem uma visão na água. Não importa, nós não ligamos nestas coisas. Nós não nos ligamos nestas coisas. Esta embalagem que você define como canalização irá sumir com o tempo. Esta forma não será mais necessária. Haverá aqueles que terão reputações gloriosas e muito respeitadas, e muita gente continuará venerando a forma porque parece mágica. Mas a forma vai passar. Você sabe como são as coisas na Madison Avenue. Lá sabe a importância da embalagem. Este caso não é diferente. Como pode ser eficaz? Pergunta. Tendo de ser eficaz de um jeito que seja proveitoso para o seu sistema de crença, para o modo como percebe que sua vida funciona, quais são as possibilidades. Então, quando a embalagem não é mais eficaz, puff. Algumas pessoas vão querer se apegar à canalização por transe, porque a forma é divertida, mas é a forma que tornou boa parte deste trabalho possível para você ouvir e ver, lembrar. Se estivesse na Grécia pouco antes do nascimento daquele que tantos de vocês consideram ser o seu senhor, a forma seria diferente, mas isso é compatível com o lugar onde estão com a consciência de massa. Também em consonância com Madison Avenue, pensei está a obsolência inata do canal como conhecemos atualmente. Isto é até bom. Tão logo uma pessoa desperta e tem uns estalos, não precisa mais recorrer a um canal. Gostamos de dizer que ninguém precisa de William, prosseguiu ele. Felizmente, em nossa luminosa função, somos os que despertam os outros. O quadro geral é que nos agrada acordar as pessoas. Somos despertadores cósmicos. Então eles têm um estalo sem nosso auxílio. Sim, muitos estão de fato ouvindo as orientações. Mas as mudanças sociais, ambientais, econômicas e climáticas estão acarretando uma tensão sem precedentes, disse eu. Peço-lhe que pense em abençoar a sua água, se é que já não o faz. Abençoe sua comida. Você pode ser realmente como uma pequena alquimista ao abençoar os alimentos e a água e demonstrar sincera gratidão pelo que a Mãe Terra lhe deu. Seria útil purificar o que introduz nos seus sistemas. Há muito que pode fazer para mostrar o quanto os aprecia e elevar a vibração de todos os seres vivos. Todas as plantas e energias com que compartilha a consciência e o espaço. Agora lhe pedimos que indague a si mesma, em seus momentos de intimidade, se está disposta a assumir esse tipo de compromisso de trabalhar para suavizar as transformações que conduzirão ao próximo milênio. Isso requer uma espécie de investigação escrupulosa sobre os aspectos da sua vida. Compartilhe o que puder. Faça o que fizer de coração pleno e aberto. Crie o que puder e ofereça ao mundo de coração. E saiba que existe uma verdadeira abundância, algo suficiente para todos, algo suficiente para compartilhar. As fontes canalizadas estão fazendo muitas e diversas previsões sobre mudanças na Terra e outros acontecimentos, disse eu. Muita gente está temerosa e preocupada com as mudanças na Terra. Queremos que saiba que qualquer mudança futura não são visitas de um Deus furioso. Que nenhuma destas coisas é inevitável, e isto inclui a guerra nuclear. Você usa a expressão imagem mental. É um construto um pouco mais antigo, mas serve ao nosso propósito. A realidade começa primeiro como uma imagem mental imbuída de sentimento. Pense no conceito de massa crítica. A partir da nossa perspectiva, quando se coloca bastante energia na imagem mental, esta assume a forma de um acontecimento. Você é um acontecimento. Este sofá é um acontecimento.
As coisas retratadas na televisão e nos jornais também são acontecimentos. Portanto, é preciso perceber um certo peso para surgir subitamente no que você talvez chame de sua dimensão. Muita gente ama as previsões, mas estas são como visgo. Muitas pessoas tão logo é feita a previsão, se agarram a isto e se convencem de que vai se realizar. Desejamos dizer que as suas crenças dão poder às imagens mentais quando atinge a massa crítica. Mas as previsões não precisam necessariamente se concretizar. William descreveu em detalhes o próximo passo lógico, a opção. Temos a opção de nos concentrar nessa existência, atingirmos um espetáculo, desconhecemos em outras vidas. Assim sendo, estamos compilando informações de outras vidas e obtendo acesso à informação das fontes canalizadas. Tudo isso nos lembra o quanto a realidade é porosa, está em um ponto crítico na história da Terra. Significa que estamos em um ponto crítico no desenvolvimento da consciência. A ruptura ocorre quando cada célula sabe, lembra e sabe que cria cada momento instantaneamente. Em um tempo futuro, nossos filhos serão ensinados a ter uma mente aberta e saberão como criam a sua realidade. Os seus sistemas educacionais enfocam tudo de maneira tão restrita, prosseguiu William. Para nós é assombroso. Talvez este seja o motivo pelo qual temos de trabalhar tanto para lhe lembrar que devem conservar a porosidade, conservar a abertura, encorajar os jovens a se lembrar das visões dos anjos, das cores da música e não se fecharem. Não envolve destruição, envolve o despertar, a grande dança da consciência. Com efeito, isso não é uma previsão. Se o seu planeta fosse atingido por um meteoro ou explodisse, qualquer coisa do gênero, você realmente não ligaria, porque em certo sentido, quando todos vocês fizerem essa transição, diriam, isso foi fácil, mas o medo, ele vem daqueles cujas previsões são expressões dos seguintes termos: é melhor agir com lisura ou tais coisas serão inevitáveis. E é difuso que falemos sobre as guerras ou a poluição do planeta. William enfatizou que o que chamamos de realidade, que é experimentada a um nível externo, é sempre o reflexo do nível interno. Em outras palavras, os acontecimentos que parecem ocorrer conosco resultam de processos de crenças interiores. Os acontecimentos são espíritos e metáforas para os processos internos. Por esta razão é válido e importante ler os sinais, como os americanos nativos costumavam definir, explicou William. Vocês não estão separados dos acontecimentos que o cercam. Os acontecimentos lhe dizem o que está se passando nos seus domínios íntimos. E estes acontecimentos, todos eles, são criados primeiro na consciência. Às vezes parece uma luta tão grande de mudar a realidade externa pelo recurso de mudar a nossa consciência, disse eu. Sim, ocorre uma luta em todos os níveis, concordou William. Mas é principalmente um movimento para lembrar que não há nada além da consciência, ou para remover os antolhos com alegria e boa vontade. Lembrar que todas as opções, todas as criações nascem da alegria, que é tão fácil livrar do medo quanto de uma camisola. O motivo é que tal luta se dá pelo fato de tantos sistemas de crença terem endurecido, terem se cristalizado. Isso nos leva à questão do motivo pela qual os terapeutas são muito importantes, pela qual a necessidade dos terapeutas espirituais lidar com limitados mecanismos psicológicos de qualquer sistema de crença, não é partilhar da lembrança de cada pessoa, é partilhar da lembrança de que cada pessoa é um microcosmo. Você está vendo a mistura, a fusão do espiritual com o psicológico através das organizações como a Spiritual Emergence Network e as Common Bondaries e as psicologias transpessoais. É importante que queiram atingir a plena consciência, compreenda a sua psicologia e é imperativo. É importante porque tem a ver com o desenvolvimento da consciência no Ocidente, onde o prêmio foi colocado na mentalidade de intelectual. Ainda pendura um certo estigma na atitude para com a terapia. Gostamos da palavra aconselhamento porque tem em si uma abrangência mais aconchegante. O interessante deles é o medo, contou William. O interesse deles é o medo, contou William. E seu objetivo é trabalhar com quem tenha medo. O medo é primordial porque instila o sentido de isolamento para com tudo que existe ou Deus. Portanto, encoraja as pessoas dispostas a se aprofundarem em seus medos. Toda vez que o medo se dissipa,
tem-se uma experiência de amor muito maior. Desta forma, imploramos às pessoas para não temerem o medo e sim o aceitarem, se mostrarem dispostos a encará-lo e deixá-lo partir. É possível dissipar o medo de muitas maneiras e o aconselhamento é uma parte importante disso. O medo não vai embora simplesmente, é preciso aceitá-lo. A terapia espiritual é uma ideia cuja hora chegou. Os terapeutas espirituais são trabalhadores destemidos. Haverá um tempo no qual quem for um terapeuta será o trabalhador destemido. Haverá aqueles indivíduos que irão ao terapeuta porque está na moda ou porque ele agrada poder ruminar seus grilos por uma hora. Mas também haverá aqueles que irão porque realmente querem experimentar mais movimento em sua vida. Há movimento dos professores para os terapeutas. Aí estarão os terapeutas dos anos 90. E os terapeutas devem ter a mesma pureza de motivos e lucidez mental dos canais. Pensei, para serem verdadeiramente úteis. Então, refletindo de forma mais profunda sobre a minha própria experiência com a terapia espiritual, acrescentei: precisamos investigar a nossa psicologia pessoal, solucionar os nossos grilos através da família, dos relacionamentos, através da exploração dos nossos limitados sentimentos e crenças sobre nós mesmos na vida diária. Nosso poder definitivo deve ser a capacidade de mudar. Os terapeutas espirituais conseguem nos devolver o poder ao fomentar a mudança interior, ao nos encorajarem a questionar os dogmas religiosos e as atitudes sociais que nos têm controlado. E os terapeutas espirituais devem basicamente ajudá-la a se harmonizar muito bem ao seu relacionamento com o divino, disse William. Quer você procure um canal, um terapeuta, é importante questionar. Não aceite nada do que dissemos sem mastigar, digerir, examinar, contra a luz, apertar, furar e puxar. Tem empatia com você? Pergunta. Faz com que se sinta bem? Pergunta. É bem fundamentado? Pergunta. É prático? Pergunta. Houve um tempo, minha amiga, na qual cada expressão de vocês era para a glória do divino, matemática, artesanato, civil, cultura, qualquer coisa. Cada palavra, o fato de terem encarnado no plano físico aqui no planeta Terra, é uma expressão da sua divindade. E tanto de vocês estão se esforçando para lembrar, recapturar e renovar isso. E parte do que desejamos fazer é celebrar e ajudá-los nesta reunião, nesta lembrança. Vocês são expressão do Espírito. Abençoem a si mesmos e sejam compassivos com os outros. Ele Maddox, vivência de canalização com guias espirituais. Final.